Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, que na noite desse dia, aquele que é digno de honra e louvor, a quem nós iremos adorar, receba o nosso culto, que a Ele prestaremos em espírito e em verdade. Uma alegria podermos estar juntos nessa hora para bendizer e adorar o nome do Senhor. Certamente, neste dia, com a bondade do Senhor, nós vencemos dificuldades, barreiras, vencemos obstáculos e temos até aqui sido abençoados pelas mãos do Senhor. Então nós vamos dar início a esta hora ao culto, orando, pedindo a direção do Senhor sobre tudo que faremos a partir desse instante. Que aí de onde você está, você possa reservar esse tempo para cultuar e bendizer o nome do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos conversar com o Senhor. Deus amado e bendito, nós nos reunimos na Tua presença. Sabemos, ó Deus, que o Senhor se manifesta em toda parte e nós queremos louvá-lo e adorá-lo na beleza de Tua santidade, pois és o único digno do louvor e da adoração. Ó Deus, que nessa hora o Teu povo reunido, ainda que virtualmente, em tantos lugares, possa nessa hora ser ministrado por Tua presença. Oramos, ó Deus, para que o Senhor receba os nossos louvores, ouça a nossa adoração, ouça o clamor de nossos corações, fales conosco, que todos nós sejamos abençoados em nome de Jesus. Sê com aqueles que estão enfermos, concedendo-lhe cura, sê, ó Deus, com aqueles que estão enlutados, concedendo-lhe conforto e consolo, sê, meu Deus, com aqueles que se encontram desanimados pelas circunstâncias da vida, ó Deus, sê com aqueles que estão esfriados na fé, e que todos eles recebam um renovo vindo da Tua parte, em nome de Jesus. Oramos para que fales conosco, para a nossa edificação e crescimento, em nome de Jesus. Amém. Abra aí, por favor. Jesus, em Tua presença, reunimos aqui, contemplamos Tua face, rendemos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Para louvar a Deus, estamos aqui reunidos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ainda quero cantar uma outra canção que nos fala sobre uma realidade muito forte na vida de um cristão. Aquele que um dia recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor, sabe e reconhece que quem viveu um tempo na presença de Deus não sabe viver em outro lugar.
passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Senhor, te louvamos por esse tão importante privilégio, que onde quer que nós estejamos, agora na nova aliança, nós podemos clamar por tua presença, por tua glória e saber de tua manifestação. Pedimos, ó Deus, que nessa hora fales ao nosso coração, por meio de tua palavra, que ela ministre a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Nessa proposta dessa série de mensagens, baseado em Lucas 11:1, quando os discípulos de Jesus pedem que ele os ensine a orar, o desafio para nós não é apenas ficar na teoria, mas colocarmos tudo isso em prática. E na noite de hoje, o nosso tema é um tema um tanto quanto forte, e nós precisamos então, nesse momento, pedir a Deus que quebre as nossas resistências para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Sem dúvida nenhuma, a confissão sempre será uma parte complexa da nossa oração. Jesus disse aos discípulos que quando eles orassem, eles deveriam dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então Jesus, com esta frase, ele já deixa claro que existem problemas do ponto de vista horizontal, que precisam ser resolvidos entre nós, enquanto pessoas, dentro da nossa casa, pais e filhos, marido e mulher, nos relacionamentos interpessoais. O que Jesus deixa claro é que é inevitável que nós pequemos uns contra os outros, e ele diz que é necessário que nós perdoemos a estes, para que também nós sejamos perdoados.
Quando João Batista, Jesus e a Igreja Apostólica, por meio da pregação de Pedro, anunciam o Evangelho, eles iniciam falando sobre uma palavra, sobre uma premissa chamada arrependimento. Tanto João Batista, quanto Jesus, quanto os discípulos, apóstolos, os discípulos, quando iniciam a caminhada, do início da caminhada ministerial, eles dizem da necessidade de arrependimento. E arrependimento nada mais é do que uma mudança de postura, do que um reconhecimento de que algo não está correto, de que não estamos caminhando na direção certa, que o pensamento não está alinhado com a vontade de Deus, com o direcionamento que Deus nos dá, e por esta razão é necessário que haja uma mudança de direção ou uma mudança de pensamento. Quando alguém de fato se arrepende, ele pode então confessar a Deus os seus pecados. Ele pode confessar ao próximo a sua falta. Mas em tantos momentos nós esperamos que a confissão ocorra de forma espontânea. Nós queremos que aqueles que nos magoaram de alguma forma compreendam a necessidade de sair do lugar onde estão e virem em nossa direção e ministrar sobre nós esse derramar da alma, do coração, falando sobre a falta cometida, pedindo perdão. Veja como esse exercício é difícil. Se você entende ser tão fácil assim a confissão, então façamos o seguinte: você deve ter aí perto de você uma caneta, talvez perto de você tenha pelo menos um pedaço de papel. Eu quero desafiá-lo, enquanto ouve essa mensagem, se pensa ser tão fácil a confissão, que você liste no papel os pecados cometidos no dia de hoje, desde a hora que você acordou até o momento presente. Você não precisa mostrar o papel para mim nem para ninguém, mas confesse aí ao papel, escreva no papel aquilo que você entende que foi uma falta para com o próximo e para com Deus. Observe que naturalmente você já selecionou algumas coisas que você não escreverá, porque dessas você já ficou: não, pastor, não posso escrever isto, eu não posso escrever aquilo que veio ao meu pensamento, eu não posso escrever aquilo que eu me furtei de fazer. É muito mais fácil nós dizermos assim: olha, eu mexi nisso e não deu certo. É mais fácil nós contarmos as coisas que são mais simples. Mas o que dizer daquelas coisas que ninguém pode saber? Como escrever aquelas coisas que nos colocarão em posição vexatória? É muito mais fácil confessar quando nós estamos sob pressão. Quando alguém nos coloca contra a parede e diz: você errou, você falhou, você mentiu, você não fez. E aí nós, constrangidos pela situação, temos a tendência de reconhecer o erro. Mas a outra tendência que temos é de colocar a sujeira debaixo do tapete. O texto que nós lemos, em Hebreus capítulo 4, de 14 a 16, diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que conhece a nossa estrutura, que sabe que somos pó, que sabe que somos limitados, que conhece todas as nuances e realidades do nosso dia. Como isso funciona? Afinal de contas, ele deixou os céus e habitou entre os homens. Diz o texto que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Mas tanto o escritor aos Hebreus como o apóstolo Pedro nos dizem que nele não se achou dolo e nem pecado. Nós estamos falando de alguém que experimentou as mesmas realidades, porém, diz o texto no capítulo 15, sem pecado. Talvez você pense: pastor, o senhor acha que devemos confessar a quem as nossas faltas? Chegaremos neste ponto.
Mas a princípio, observe a quem você precisa se achegar, e com confiança. Verso 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Uma das coisas que corrói o ser humano não é a tensão do dia, não é o estresse, não são as preocupações com o dia de amanhã, afinal de contas isso também é pecado. A ansiedade em demasia pode se tornar um pecado por deixarmos de confiar naquele que supre as nossas necessidades e na sua providência. Porém, o que mais incomoda o ser humano, na verdade, o que mais machuca interiormente, são as culpas. São as coisas que estão colocadas no coração, que ninguém vê, que ninguém pode saber. Mas lembre-se, aquilo que você acabou de pensar e dizer, não colocarei no papel, não falarei. Aquele que sonda mente e corações, além de saber o que fez, o que foi feito, ele conhece as intenções, e ainda que ninguém tenha visto, ele estava presente. Ele viu. Ele está agora, como diz o Salmo 139, sondando a sua mente, o seu coração, e Ele conhece as motivações pelas quais, nesse instante, você se vê então, pressionado, por tão grandiosa verdade. Nós não podemos nos esquivar, nem eu posso me esquivar disso. Eu não estou aqui dizendo que essa é uma realidade que você enfrenta, mas é algo que eu também enfrento. E como então nós vamos viver com confiança, com disposição, quando o nosso coração nos acusa? A primeira carta de João nos diz que se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que tudo isso. Então, quando o escritor aos Hebreus aqui escreve, acheguemo-nos, pois, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, é porque ele reconhece que Deus é misericordioso. Ele reconhece que a misericórdia de Deus se renovou nesse dia, sobre mim, sobre você, se renovou sobre ele, enquanto escrevia o texto, e continuará se manifestando até o último dia de nossas vidas. Deus é fiel e misericordioso, ainda que as pessoas ao nosso redor não sejam, e muitas vezes nos acusem, ainda de pecados que o Senhor não mais se lembra, mas elas continuam nos acusando, olhando para nós e nos julgando segundo o nosso passado. Elas se esquecem que aquele que perdoa pecados disse que os nossos pecados seriam lançados nas profundezas do mar. Se você chegar diante de Deus agora e confessar novamente um pecado cometido há 10 anos atrás, o Senhor lhe perguntará: de que ele está falando? Não me lembro, não me recordo. O Senhor prometeu o perdão e Ele nos perdoa. Mas para que recebamos o perdão divino, é necessário, como diz 1 João 1,9, que confessemos os nossos pecados. Já viu que a nossa oração é muito interessante? Quando alguém resolve orar por algum motivo, essa oração normalmente é detalhada. Imagine que alguém queira, nesses dias, comprar um carro, ou que queira comprar uma roupa, ou comprar um imóvel. Normalmente a pessoa detalha aquilo que quer. Olha, Senhor, eu tenho preferência por um carro que tenha 4 portas. Eu tenho preferência por um carro que seja assim, tenha essas características. Quando fala da roupa, se eu queria achar um vestido com essas características, e fala as características com o Senhor. Senhor, eu preciso encontrar uma casa para morar, mas eu gostaria que a casa fosse assim, assim, e vai descrevendo cada item da casa. Porém, no momento da confissão, ora assim: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Já experimentou algum dia orar dando nome a eles? Já experimentou algum dia dizer assim: Senhor, me perdoa porque eu sou negligente. Senhor, me perdoa porque em muitos momentos eu deveria ler a Tua palavra e não leio. Senhor, me perdoa porque eu sou murmurador. Senhor, me perdoa porque sou arrogante, porque o meu coração é soberbo. Vai fazendo a lista.
para você ver como nós somos maus, como o nosso coração está infestado da natureza pecaminosa. E por que Deus é misericordioso? Porque Ele nos ama. O texto diz que nós vamos achar graça para socorro em ocasião oportuna. A graça de Deus nos visita quando confessamos. Observe a experiência que Davi teve. Vamos ver o Salmo 32. 2 salmos interessantíssimos sobre confissão, para que você compreenda um pouco do coração do homem segundo o coração de Deus. O Salmo 32 e também o Salmo de número 51. Estes 2 salmos estão ali no contexto do segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Veja o que Davi nos fala sobre essa questão. O versículo 3, por exemplo, até o versículo 5. Quanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quando Davi resolve fazer esta oração, observe que ele nos diz que ele já havia sofrido um pouco. E ele percebia que a mão de Deus pesava sobre ele. O que Davi carregava? A culpa. O que Davi carregava? O encobrir dos erros. Lembra do Salmo 19? O Salmo 19, no final dele, o salmista diz assim: absolve-me das faltas que são ocultas. Tem coisas que não são ocultas. Tem coisas que nós nem sabemos. Tem coisas que a Escritura diz que são erros que nós não conhecemos. E os pecados de ignorância, embora o Senhor não leve em conta, precisam ser também confessados. Mas observe que quando Davi recebe a visita de Natã, e Natã conta uma história e coloca o rei Davi diante da parede, logo ele manifesta uma indignação muito grande contra aquele homem que tomou a cabrita, a cordeirinha do homem pobre, e preparou para aquele que havia chegado. Diz o versículo 5 que o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Observe como é o nosso coração e como estava aqui o coração de Davi. A princípio ele quer toda a justiça para este que tomou a cordeirinha do homem pobre. Ele quer que o homem seja morto, ele não quer que apenas restitua, não quer que apenas pague aquilo que é justo pelo pecado cometido, mas deveria pagar com a própria vida. Pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Aí no verso seguinte, Natã diz assim no verso 7: tu és o homem. E aí Natã então revela a Davi aquilo que estava encoberto, revela a Davi o motivo da sua visita. E então Davi, no versículo 13, depois de extremamente confrontado, diz assim: pequei contra o Senhor. Eu acho interessante que logo em seguida Natã diz assim: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Observe que após a confissão, ele ouve a absolvição: o Senhor perdoou o teu pecado. Leia depois o Salmo 32, medite. Leia o Salmo 51, de que quero ler alguns versos ainda
antes de caminhar para a conclusão desse tempo de meditação. O texto diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo as tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Por fim, no versículo 10, Davi pede a Deus que crie nele algo que só o Senhor pode fazê-lo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Um dos versos que muito me chama a atenção nesse capítulo 51 é a expressão presente aí no versículo de número 12. Quando Davi, então, nos revela algo profundo aqui para compreendermos na nossa vida cristã. Eu conheço algumas pessoas que, como diz o hino 132, se não me falha a memória, muitos corriam bem, mas agora vão longe do Senhor. Outros estão até aproximados, mas estão vivendo sem fervor, sem alegria, sem vigor. Observe o que diz aí o Salmo 51:12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ou seja, enquanto não há confissão, há sofrimento, há tristeza, há abatimento espiritual e físico. E como então alguém vai ficar livre deste abatimento, senão por meio da confissão? Como alguém terá autoridade espiritual? Como alguém falará em nome de Deus? Como alguém clamará por Jesus, se não confessar o pecado e sentir-se perdoado? Não perdoado pelos homens, mas perdoado por Deus. Muitas vezes o perdão que esperamos dos homens, ele não vem. Porque há aqueles que, como Davi, enquanto não fora confrontado com seus próprios erros, quer justiça máxima para aqueles que pecam. Como se fosse possível encontrarmos um em toda a história da humanidade, senão Jesus, que não peque. 7 bilhões de habitantes, todos pecadores. No meio de todos que já passaram na face dessa terra, apenas um sem dolo e sem pecado, seu nome, Jesus Cristo, o Nazareno. Talvez você mece as pessoas, talvez você olhe para elas, segundo as suas faltas, mas observe o espelho e peça a Deus que desnude todo o seu caráter e que você se enxergue como Deus te vê. E você perceberá que essa sensação de Davi, ela é mais real do que você possa imaginar. Me parece que, à medida que ouvimos tudo isso, nós começamos já a achar que não haverá para nós escape. Porém, observe o que diz Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A questão é simples. Muito mais do que os outros veem, muito mais do que as pessoas esperam, há um Deus no céu que tudo vê. O Espírito de Deus que nós habita, a tudo perscruta. E não há como fugir desta realidade. O meu convite a você nessa noite é tomar como premissa de sua vida, compreender a necessidade primeiro de perceber o quanto, vou dizer na primeira pessoa do singular, o quanto eu sou falha.
É necessário compreender o quanto eu necessito da misericórdia de Deus. É necessário entender o quanto eu necessito da graça de Deus. Eu preciso perdoar as pessoas que me ofendem. Eu necessito perdoar aqueles que me perseguem, abençoá-los como Jesus ensinou. Mas eu preciso viver uma vida constante de arrependimento e confissão. Quando compreendermos, queridos irmãos, o poder da confissão, como o Senhor pode limpar o nosso interior, como diz a canção das crianças, o sabão lava o rostinho, lava o pezinho, lava a mão. Jesus para nos deixar limpos, quer purificar o nosso coração. Quanto mais puro for o seu coração, mais você experimentará da graça de Deus. Mais feliz e saudável, emocional, física e espiritualmente você será. Para isso é necessário compreender que aquilo que nós vamos achar que é uma fraqueza, aquilo que humanamente se manifesta como uma derrota, a confissão é isto. A declaração de um derrotado. A confissão, ela é nada mais do que o desnudar daquilo que só o coração sabe. É chegar diante das pessoas e reconhecer a falta. E tudo isso será visto a princípio como fraqueza. Isso é tão sério que Tiago 5,16 nos diz assim: confessai as vossas faltas uns aos outros, para serdes curados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. O que o texto está nos dizendo? Está nos ensinando uma confissão auricular, verbal, a qualquer pessoa, em qualquer lugar? Claro que não. Você não deve falar de sua intimidade e de coisas concernentes à sua vida pessoal, íntima, com qualquer pessoa. É necessário confessar diante de Deus. Em algumas situações é necessário que algumas pessoas sejam procuradas e elas possam nos ajudar. Observe o termo, nos ajudar. Primeiro, orando por nós. Alguém que nos ajude na caminhada, que vez por outra nos pergunte como estamos, como tem sido a nossa vida, como está a nossa jornada. Quando nós falamos, o Senhor usa aquilo que nós estamos a verbalizar, aquilo que sai da mente e do coração e passa pelas palavras, volta aos ouvidos. O Espírito Santo ministra aos nossos corações e nós somos curados. É preciso que nesse tempo nós pensemos nisso, nesta parte tão fundamental da oração. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Fácil não é, mas a confissão é a fraqueza que nos fortalece. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor te abençoe, e que nós vivamos uma vida constante de arrependimento e confissão, diante de Deus e diante dos homens. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque a Tua palavra nos mostra, em vários textos, como o citado na noite desse dia, do homem segundo o Teu coração, que segundo o registro sagrado, falhou diante do Senhor e diante dos homens. Mas por ter o coração quebrantado, contrito, voltado ao Senhor, ele se tornou o grande rei de Israel e conhecido como um homem segundo o teu coração.
Que os meus irmãos e eu, Senhor, possamos aprender com o exemplo de Davi. Que nós possamos confiar na Tua misericórdia e na Tua graça, que em tudo nos assiste. E que deste modo, Pai, nós sejamos fortalecidos interiormente por meio da confissão. Pedimos que tenhas misericórdia de nós, que nós nos acheguemos ao Senhor para receber graça na ocasião que necessitarmos. Pedimos, ó Deus, que no nosso dia a dia nós vivamos uma vida de arrependimento e confissão constantes, para que sejamos encontrados perfeitos e íntegros na Tua presença. Livra-nos, ó Deus, do mal, do maligno, das tentações e, acima de tudo, conceda-nos um espírito voluntário. Oro para que o Senhor restitua a alegria da salvação e que nós vivamos para Te agradar com toda a intensidade de nossa alma. Assim oramos, ó Deus, sabendo que És poderoso para fazer tudo isso e muito mais, segundo o Teu poder que em nós opera. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador e Senhor, o nosso intercessor, o sumo sacerdote que está diante de Deus, o amor de Deus, o nosso misericordioso e amoroso Pai, a comunhão e as ternas consolações do Santo e doce Espírito, seja com todos vós, com todo o povo de Deus em toda parte, hoje e até o dia da manifestação de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe. Você tenha uma noite de paz, uma noite abençoada. Continuamos aí com o desafio da leitura do livro de Provérbios. Já lemos aí até o capítulo 21, nos faltam agora apenas 10 dias, de 22 a 31. Vamos continuar aí firmes na leitura, compartilhando um verso, tentando decorá-lo, e que o Senhor nos veja e nos guarde enquanto estivermos distanciados uns dos outros. Tenha uma boa noite na presença de Jesus.